A gente tem trazido aqui que um dos alvos seria a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bart. Parece que tem já um movimento no sentido de ela também ser incluída na lista de sanções da Magnitsky. Alexandre de Moraes passou mal ao descobrir que a própria esposa pode acabar pagando o pato pela condenação de Jair Bolsonaro. A revelação caiu como uma bomba no meio político e deixou o ministro em completo desespero. Mas antes de continuar, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam a verdade que a grande mídia não mostra. Então, Paula, e essas sanções, não que isso vá acontecer imediatamente, mas as sanções da Magnitsky, elas estão sendo estudadas para os ministros que cometem violação de direitos humanos. Isso, Paula, vai ficar muito escancarado que houve, sim, violação de direitos humanos, e agora quem está falando não é o Eduardo Bolsonaro, não é a revista Oeste que traduz os nossos artigos para o inglês e que eles recebem, é um membro da Suprema Corte que está dizendo sim, tudo isso que está chegando em vocês, até vocês, é verdade. Há constantes e houve constantes violações de direitos humanos. E o governo americano reagiu à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma nota nas redes sociais citando uma declaração do vice-secretário de Estado, Christopher Landau. Abre aspas. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, me dói ver o ministro Moraes desmantelar o Estado de Direito no país e arrastar as relações entre nossas grandes nações para o ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos do ministro Moraes, não vejo saída para esta crise. Além da embaixada, secretários do presidente Donald Trump disseram que os Estados Unidos preparam novas sanções a autoridades brasileiras, sendo a maioria direcionada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente tem trazido aqui que um dos alvos seria a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bart. Parece que tem já um movimento no sentido de ela também ser incluída na lista de sanções da Magnitsky. Então, Paula, e essas sanções, não que isso vá acontecer imediatamente, mas as sanções da Magnitsky, elas estão sendo estudadas para os ministros que cometem violação de direitos humanos. Então, quando muita gente que torce contra o Brasil, esquerdistas e membros do governo, estavam eufóricos com o voto do ministro Fux, dizendo que aquilo provaria para o mundo que não era uma corte unânime, que não havia uma ditadura do judiciário, não é bem assim, porque, como o professor Marcília disse, ali no voto do ministro Fux não houve uma divergência pontual, aqui foi simplesmente o desmonte página por página desse golpe que foi dado no Brasil por Alexandre de Moraes e os seus asseclas ali da corte. Pedindo, inclusive, a nulidade absoluta, a competência da primeira turma, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para julgar esse caso todo. E isso, Paula, vai ficar muito escancarado, que houve, sim, violação de direitos humanos, e agora quem está falando não é o Eduardo Bolsonaro, não é a revista Oeste que traduz os nossos artigos para o inglês e que eles recebem, é um membro da Suprema Corte que está dizendo sim, tudo isso que está chegando em vocês, até vocês, é verdade. Há constantes e houve constantes violações de direitos humanos. Agora, dito isso, Paula, mais uma vez, as pessoas no Brasil, todos nós estamos muito ansiosos, porque nós sabemos o que é viver sob um estado de exceção como esse que nós estamos vivendo desde 2019. Mas os americanos, eles não vão fazer as coisas na pressa, nas canetadas, correndo, para que tudo que seja construído para o bem do Brasil e para o bem da liberdade na civilização ocidental, que tem sido atacada de uma maneira geral, não vire um castelo de areia. Tudo vai ser feito com calma, peça por peça, com embasamento jurídico, respeitando a Constituição americana, respeitando os direitos humanos, respeitando pactos internacionais. Não
esperem que as coisas aconteçam do dia para a noite, mas não percam as esperanças, porque ontem foi uma chuva de tweets na rede X. Hoje a mesma coisa. Hoje já tem congressistas, parlamentares, senadores, chefes de gabinetes, ou seja, eles estão prestando atenção. E tudo isso que eles estão fazendo, esse falatório todo, como muitos brasileiros estão falando, ai, que falatório, esse falatório todo, tudo isso vai ser constituído como uma montanha de provas e de evidências para possíveis e futuras sanções que se estendam aos outros ministros agora. Eles não poderão dizer que não foram avisados. Essas pessoas que estão sequestrando a nossa democracia, colocando medo no coração do povo brasileiro, destruindo a nossa liberdade de expressão, fazendo essa perseguição política, usando como instrumento a nossa Suprema Corte, vão pagar caro, e eles foram avisados. Mas, mesmo assim, quiseram dar o all-in, né, no poker. Pois bem, como é que repercutiu essa execução sumária suprema que aconteceu no Brasil ontem? Vou mostrar para vocês algumas das principais figuras dos Estados Unidos e o que eles falaram sobre o que aconteceu ontem no Brasil. Então pode ter certeza que vai vir bomba por aí. Vamos lá. Começar aqui com o oficial sênior da diplomacia pública dos Estados Unidos. Esse aqui disse: ontem, 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão representa um novo marco fatídico no complexo de censura e perseguição do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado contra Bolsonaro e seus apoiadores. Levamos esse acontecimento sombrio com a maior seriedade. Agora o secretário Marco Rubio, que é do Departamento de Estado. Esse é o cara que assina a Magnitsky, tá? O que ele disse? As perseguições políticas do violador de direitos humanos, é assim que ele está sendo chamado lá agora, não é nem pelo nome, é violador de direitos humanos sancionados Alexandre de Moraes, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas, né? Exatamente o que tentaram fazer com Donald Trump. Aqui é o Christopher Landau, ele é o número 2 do Marco Rubio, tá? Do Departamento de Estado. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, dói-me ver o juiz Moraes devastando o Estado de Direito naquele país e levando as relações entre essas duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino do nosso relacionamento nas mãos do juiz Moraes, não vejo solução para esta crise. Agora a deputada Maria Elvira Salazar, da Flórida, uma das deputadas mais atuantes em relação à luta contra ditaduras na América Latina, tá? Um dia sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. Essa condenação fraudulenta não é justiça, é vingança política. Um julgamento encenado com o objetivo de intimar, punir e abafar a voz do povo. A democracia morre quando juízes agem como ditadores. O povo brasileiro merece tribunais justos, eleições livres e líderes escolhidos nas urnas, e não condenados em julgamentos secretos. O mundo está de olho. Devemos apoiar a democracia brasileira e combater esse vergonhoso abuso de poder. Aqui é a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A embaixada disse: as perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros ela copiou exatamente o que o senador Marco Rubio colocou aqui. Agora nós vamos no final. Este é Jason Miller. Jason Miller já esteve no Brasil, foi detido no aeroporto por Alexandre de Moraes quando ele era membro do Getter, né, um aplicativo de rede social. É um dos principais conselheiros do Donald Trump. Daqui vai. Vou colocar a tradução. O veredito de hoje no STF contra o presidente Bolsonaro foi politicamente orquestrado pelo corrupto Alexandre de Moraes. Corrupto, porque ele falou crooked e corrupto, né? Vigarista e corrupto Alexandre de Moraes. É uma vergonha completa para os ideais da democracia e justiça judicial. Continuando aqui, ó. Vamos lá. Abrir esse aqui e vamos traduzir. Não basta ele querer jogar o presidente Bolsonaro na cadeia, Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morrer na prisão. É literalmente uma sentença de prisão perpétua. E vamos para mais. Esta foi uma caça às bruxas projetada para eliminar um oponente político usando exatamente o mesmo manual de justiça usado contra Donald Trump. Considere como o resultado foi manipulado antes mesmo do julgamento começar. 3 dos 5 juízes que consideravam o caso já haviam decidido o resultado com bastante antecedência. E ele continua. Traduzir todos, né? De Moraes, o justiço,
que liderou a perseguição, é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. O Zanin, o ministro Zanin, atual current president, foi o advogado pessoal do atual presidente. Cara, aqui ele destrói tudo mesmo. O juiz Dino foi ministro da Justiça e tem um processo ativo contra o presidente. Ele tem um processo contra o presidente. Com 3 juízes em conflito aberto em cada 5, a imparcialidade é impossível. E, ao contrário dos Estados Unidos, não há Tribunal Superior de Apelação. Esse painel tem a palavra final. Não havia nenhuma outra... e piora, se você consegue imaginar que não havia nenhuma prova contra o presidente que o ligasse a qualquer um dos protestos em questão. Nenhuma prova. O presidente Bolsonaro nem estava no Brasil quando os protestos aconteceram. Ele já havia deixado o cargo e estava viajando com a família. A defesa do presidente Bolsonaro foi obstruída e motivada pela coerção da acusação, não por provas. A principal testemunha do acordo da delação premiada contra o presidente Bolsonaro chegou a admitir em vídeo que seu depoimento foi prestado sob coerção e ameaça à sua família. Então, de onde nós vamos daqui? Então, para onde vamos a partir daqui? Nosso trabalho apenas começou. O povo brasileiro jamais se calará. O mundo nunca ficará em silêncio e eu nunca ficarei em silêncio. Ele continua. Embora eu não possa falar oficialmente pela administração do Donald Trump, prometo a vocês isso. Os juízes fraudulentos que perpetraram essa guerra jurídica contra o presidente e o povo do Brasil serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas. Todos os dias, pelo resto de suas vidas miseráveis. Nós venceremos essa batalha. Nós salvaremos a democracia do Brasil. E nós iremos libertar Bolsonaro. Vocês têm a minha presença. Vocês têm a minha promessa. Bom, só queria passar para vocês que não ficou muito bom. Eles vão entender agora, esses ditadores do Brasil. E eu tenho certeza que eles vão prender muitos de nós ainda, tá? Eu sei que eu estou no alvo, mas eu não vou parar de falar. Eu só sei de uma coisa. Toda essa injustiça vai ter retribuição. Todas essas pessoas serão responsabilizadas. O Brasil vai voltar a ser uma democracia e não vai demorar muito. Porque agora nós temos uma ajuda de fora. Aqui dentro está tudo sequestrado e quem poderia fazer alguma coisa está cagando de medo. Cagando de medo. É isso que eu não consigo suportar. Ter medo de ser preso agora é entregar os seus filhos para a prisão. É entregar os seus netos. Como que um adulto faz isso? Como que um pai, como que uma mãe faz isso? Não, eu vou me proteger agora, deixa que os meus filhos e os meus netos vivam na prisão, deixa eu aproveitar o restinho de liberdade. Isso é um absurdo, isso é uma covardia. Você não é digno de ser um pai ou uma mãe, Cara, não consigo entender. Se tiver que ser preso, que sejamos nós e não os nossos filhos e netos. É tão simples, isso é tão básico. Mas vamos lá, nós vamos continuar lutando, não vamos desistir. CPMI da Vaza Toga vai ser uma bomba, porque vai anular esse processo totalmente quando se mostrar que o que o Bolsonaro falou era verdade, e nós vamos lutar pela anistia também. Enquanto isso, vai vir bomba de fora.